Felipe Viseu. Foi no momento errado. O jogo não era pra... No jogo de sábado, não era jogo pro Viseu. Não é o momento do Viseu. Viseu, pra ele tentar recuperar a parte... Só te ajudando. Qual é o momento do Viseu? Quando se o Remo estiver ganhando de 2-0, ele entrar faltando 10 minutos pra acabar o jogo. Segurar a bola no campo de ataque. Né? Entendeu? Café com leite, então. É, e nessa pegada aí, pra ver se... 3-0, vai lá. Entregador de isotônico. Nessa pegada aí, nessa pegada. Cara, eu tava do lado, né? Os jogadores do Remo estavam aquecendo, mano. Quando ele chamou, aí eu olhei pro... No intervalo ainda, né? Calma, o Davó, cara, tava lá, mano. Sei que o Davó fez alguma coisa de mal pro Antônio. Por isso que levanta os questionamentos. Muito mal, né? Só pode. Mas mesmo se ele entrar mal, o Davó é bom jogador, cara. O Davó E a justificativa que o Antônio Oliveira fez, em tese faz sentido, que é a questão de ter um homem mais fixo, de referência, e o Davó ele prefere receber no espaço. O Viseu não tá entregando isso. Só que o Viseu não tá entregando nada. E quando o Davó ele foi pedido quando foi pedido para o Davó para ele fazer um pivô, para ele trabalhar ali no ataque do Remo, ele foi muito bem. O gol do Remo da vitória diante do Operário, ele tem a participação do Davó fazendo essa função, pô. E o Davó, quando entra contra o Atlético, junto com o Regis... Até contra o Operário, o Davó o Remo muda de patamar ofensivo de uma maneira completamente drástica. Não, e até analisando o comentário de torcedor, batendo papo com os amigos também, eu acho que é muito importante a gente pegar os melhores momentos, até para rever algumas coisas que a gente não consegue acompanhar durante o jogo. Se existia a possibilidade do Viseu ser uma referência na área para atrair a marcação, como isso aconteceu no Parazão em algumas oportunidades, não comparando o nível técnico, que é absurdo, né, o nível técnico da Série B para um Parazão, o Viseu não tem explosão, não tem gingado nem para quebrar uma linha para fingir que vai fazer alguma coisa. Então, eu acho que a gente está batendo na tecla, né, um tempão já sobre isso, o torcedor já perdeu a paciência. Acho que todo mundo entendeu o que o Antônio Oliveira quis fazer. Todo mundo entendeu. O problema foi quem ele colocou. Agora não dá mais agora pro Antônio fazer isso. Não dá mais. Não dá mais. E eu acho que ele se ele não der oportunidades, eu não tô dizendo que mas se ele não der oportunidades pro Davó, o cara pode começar a pensar que é pessoal, velho. Porque não tem justificativa plausível nenhuma a não utilização do Matheus Davó. E na entrevista ele disse, inclusive, que o Viseu ia brigar pela titularidade. Não tem jeito, independente. Parece que ele viu um outro jogo do Viseu. Aí é aquilo que o Berger que fala, a gente pega o acompanha cara, coloca dele. um quadro do cara só de cueca na sala e fica eu acredito que assim, numa coletiva, você não vai queimar o seu atleta também. Lógico. Aí ele vai falar que não vai desistir de jogador e tudo mais. Só que eu fiz assim, a pergunta a respeito disso, internamente, foi até algo que o Abner trouxe hoje de manhã no Liberal Notícias. O papo é o seguinte: do Repá até o jogo de sábado, era a tentativa do Viseu. Não deu, vamos dar uma segurada. Até porque você não perdeu um atleta, que é algo que ele cita também na coletiva, é aquilo assim, como é que eu não vou perder um atleta? É colocando ele em Belém 45 minutos com o time precisando do resultado. Que aí o torcedor vai cair matando e vai ser algo muito parecido com o que o Mataus falou também. Muito próximo do que era o Giovani na reta final com o camisa do Paysandu. Ele aquecia, ia pra beira de campo, vai xingamento. Com o Viseu vai acontecer a mesma coisa. Então não perder um atleta, segurá-lo, é entender que assim, um jogo fora de casa é melhor para ele entrar. Quando tá 2-0, dá uma segurada e põe ele num café com leite, até ele voltar a ter uma boa fase. Porque assim, Viseu pode ir embora, tenho certeza que todo torcedor azulino assinaria. E todo mundo que analisa futebol hoje fala, não dá pro Viseu jogar no camisa do Remo. Só que tem um grande ponto aí que é o que foge o futebol e entra na área financeira e jurídica, que é o contrato dele, que infelizmente para o torcedor do Remo e para o Remo tem mais 1 ano e meio de contrato que você não vai poder mandar o cara embora, a não ser que você pague algo milionário, que é muito difícil. E outro ponto que é muito difícil, vamos emprestar o Viseu, vamos pagar metade do salário. Qual time vai querer pagar 100, 150 mil para um atacante que não está fazendo gol? Então até encontrar... time que não pode ser de Série B, por sinal, que ele já jogou os 9 jogos. Então até encontrar um time para emprestar o Viseu na Série A, porque ele não vai querer baixar a carreira dele para jogar Série C. Não tem mercado de Série A. E não tem time que pague essa quantidade. Não tem ninguém para pagar esse valor. Então o Remo está amarrado no contrato com o Felipe Viseu, a não ser que um milagre aconteça, que um outro time se interesse por ele e o Remo também se interesse. E o Remo abra mão do Viseu sem receber nada e o Viseu abra mão de uma parte do salário, tirando um milagre como esse que aconteceu com o Ítalo indo pro ABC. O Remo ele vai ter que arcar com o Felipe Viseu por mais algum tempo. A verdade é, e ela necessita ser dita, necessita ser falada. O Remo hoje, no momento,
não tem condições de mandar o Felipe Vizeu embora, por causa disso que o Felipe falou, que a questão do contrato dele, o Felipe Vizeu, ele é muito dinheiro envolvido, por causa do salário dele altíssimo, e nenhum time vai querer pagar, então o torcedor do Clube do Remo, ele tem que entender que o Felipe Vizeu, muito provavelmente, pelo menos até o final dessa temporada, ele estará, sim, no elenco do Clube do Remo. E ao mesmo tempo não dá pra encostar o cara, porque senão tu vai ter perdendo mais dinheiro do que colocando ele pra jogar. Ele... Aí é do torcedor, né? Eu não vou conseguir pedir entendimento e calma para um torcedor. Entendo o torcedor, não é, cara? Mas o torcedor do Clube do Remo, ele necessita entender que o Viseu vai ficar até o final do campeonato e ficar mandando ele tomar suco de caju não ajuda em nada. Eu acho que foram 2 erros cruciais nessa partida. Apesar de não ter feito uma boa partida contra o Atlético, eu não sacaria o Pavani. Eu daria um tempo também do Pedro Castro. O Pedro Castro, com todas as letras aqui eu falo que ele atrapalhou muitas jogadas do Jaderson. Janderson fez o seu melhor jogo após o retorno da lesão. Eu gostei do primeiro tempo do Janderson. Cara, eu não gostei, não. Eu gostei, porque do primeiro tempo dele e não gostei do segundo. O primeiro tempo do Remo, não vou falar que foi impecável, mas foi um dos melhores que eu já vi. No geral, não curti muito. Foi o primeiro tempo mais seguro do Remo em toda a Série B do Aí o detalhe, o Remo até então, a gente via, vencendo ou perdendo, o Remo dava uns apagões que ninguém entendia, né? O Remo defensivamente, o Remo jogou bem. Exatamente. Então, o primeiro tempo do Remo foi interessante. E quando termina o primeiro tempo, acho que todo mundo ficou com essa sensação, caramba, o Remo vem diferente. Pode mudar uma palavra aqui, pode mudar uma moral ali, alguma coisa do tipo, mas se o Remo continuar nessa pegada, beleza. Mas eu tento entender também o papel até do preparador físico do Remo, quando o técnico fala, o Antônio Oliveira, e ele explica muito bem na coletiva, que ele tirou o Marrone por uma questão física, porque não conseguiria contar com o atleta nos 90 minutos. Beleza. Mas com tanto tempo que o Marrone está no Remo, será que ele não aguentaria mais uns 10, 20 minutos jogando? Eu sei que existe um relatório, eu sei que existe toda uma equipe profissional por trás disso, mas se a gente hoje fala do Davó, não poderia ter colocado o Davó, será que o Marrone não poderia aguentar mais um pouco? E se ele tinha só 45 minutos de minutagem, por que ele começou jogando? Porque a gente falou isso semana passada, pô. Começa com os melhores. Começa com os melhores. Tem que começar, pô. Ele tem que sentir o estádio cheio com ele jogando. Pois é, mas assim, eu acho, ok, o elenco Marrone do foi Remo lá. é um dos mais caros da competição. Mas eu acho Bora que lá, se a gente for colocar os melhores. Se eu sou o Rodolfo Oliveira. O meu time que eu entraria em campo era Davó, o Marrone e o Pedro Rocha. Esse era o meu time de ataque. Porque eu entendo que, cara, tu tem peças pra entrar no decorrer do jogo e tu tem que tentar logo fazer o gol. Tu tem que entrar com os melhores, porque tu tem outras opções pro segundo tempo. Tu tem o Maxwell, que tá voltando, que se garante jogar 45 minutos, é um jogador interessantíssimo. Tu tem o Viseu, eu tô falando isso na teoria. Sim. O Remo investiu muito, cara, por causa disso. Então, eu não posso chegar numa partida e não utilizar os melhores. Se eu entrasse com o Davó, tem o Janderson pra entrar no decorrer do jogo. Ele tem as peças. Sim. O problema é que tem um atacante que não tá entregando, não tá rendendo o que deveria, que é o Viseu. E voltando ao assunto Pavani, que eu não sacaria para essa partida, para mim foi um erro do Antônio Oliveira. Contra o Atlético, o Pavani não faz um jogo interessante. O Remo não joga bem naquele primeiro tempo. Contra o Atlético, o Pavani foi adiantado para uma posição que assim não é a dele de origem. Agora, detalhe, o Pavani estando bem ou mal, em um lance, ele pode facilitar a vida do Remo. Esse é o grande detalhe. Ele também é uma mente pensante. Não, o Pavani e eu reforço, são titulares. E eu reforço, o Pedro Castro atrapalhou demais o Jaderson nesse jogo. É incrível, parece que era uma falta de sintonia muito grande do time. Enfim, eu acho que foi o atleta que destoou também no primeiro tempo. Para mim, o Pedro Castro não joga bem. E, cara, para mim, o grande erro foi do Antônio Oliveira. A escolha dele, cara, realmente, Felipe Viseu matou o Remo no jogo. O Remo morreu no segundo tempo. O que eu não consigo entender é que o Daniel Paulista não saiu do Remo por motivo de rendimento, porque o time já estava jogando mal, porque o time estava perdendo, porque estava sem clima. Daniel Paulista saiu do Remo porque veio uma proposta melhor da Série A para ele. E assim ele fez. E ainda nem mostrou o trabalho dele lá no Sport. Porém, não existia bagunça nenhuma para o Antônio Oliveira resolver. Não tinha pepino nenhum na mão do Antônio Oliveira. O que ele precisava fazer, ou que o treinador sucessor do Daniel Paulista poderia fazer para o Remo, era justamente seguir a linha de trabalho que o Daniel Paulista estava fazendo, que estava dando certo.
Não tinha mistério nenhum dentro do elenco do Remo. Chegaram 2 jogadores excepcionais de ataque para reforçar um dos maiores gargalos do Remo, que era justamente essa objetividade no ataque, que são o Marrone e o Matheus Davó. Chegou o Caio Vinícius, que é um limpador de para-brisa no Remo, que infelizmente não pôde jogar, mas que... O Caio Vinícius ele foi relacionado, ele estava no banco de reservas, e o Regis também, segundo o Antônio Oliveira, chegou já podia jogar. Exato. Os dois podiam jogar, mas ele preferiu Teve a volta do Jaderson, e ele poderia facilmente repetir uma escalação que o Daniel Paulista estava usando pelo Remo, nesse jogo agora, com o reforço Não consegue agradar a sua Tony e o Davi. Jogou contra o Atlético em Minas, vamos lá. Ganhou o jogo. Conseguiram manter a titularidade no Remo. Não tem segredo, gente. Era uma receita de bolo pro Remo, do Antônio Oliveira. E o Antônio Oliveira simplesmente escolhe começar um trabalho do zero, impor uma filosofia do zero, jogar numa formatação tática diferente que torna o Remo bastante burocrático na hora que joga. Eu não tô entendendo isso. Não sei o porquê que ele quis fazer dessa maneira. Ninguém tá entendendo. Cara, Isso pode custar caro em determinado momento do trabalho dele com o Remo. Por exemplo, esse empate de hoje, eu acredito que se o Remo tivesse usado uma formação um pouquinho diferente, não tivesse inventado, o Remo poderia ter saído com 3 pontos do Mangueirão. Eu vou resumindo o meu comentário. O Remo teve 1 a menos no segundo tempo. Parecia que jogava com o atleta expulso, simplesmente. Eu vou discordar aqui de uma parte, porque apesar da fase boa do Daniel Paulista... A questão defensiva do Remo o Remo era vinha, quando o Daniel sai, 3 derrotas seguidas. Flagrante. Só que o Remo ele sofria muito defensivamente, muito. E o jogo contra o Antônio, agora contra o Cuiabá, foi disparado o melhor jogo defensivo do Remo em toda a Série B. E aqui em termos de postura, acredito também que o Remo ele tinha muitas vitórias em jogos que o Remo ele desempenhava não para vencer. O Remo ele teve vitórias no Campeonato Brasileiro da Série B muito por conta de milagres do Rangel. E uma hora a bola ia entrar, como entrou na reta final do Daniel Paulista, como tem entrado agora. O primeiro jogo que o Marcelo Rangel não trabalhou foi agora com o Antônio Oliveira. Isso. Mas o Remo vinha vencendo, que é um ponto que, assim, independentemente de transição de trabalho, por exemplo, eu tenho um tio Sávio, ele me falou lá em casa. Pra ele, o jogo contra o América Mineiro não foi um jogo que o Remo jogou bem. E pra mim foi. Porque pra mim o Remo, ele jogou defensivamente e pro que ele se propôs a fazer, ele fez muito bem. Ele falou assim, mas é um estilo de jogo que dá agonia. Eu falei assim, verdade. O meu time eu não gosto que jogue de maneira defensiva. Mas naquele jogo funcionou muito bem. E tu sabe qual era Só o papo que assim, também? apesar dessa transição, o Remo ele tem que vencer. E é algo que vem atrapalhando o Antônio Oliveira. São essas não vitórias e eu diria que até mesmo um incômodo do torcedor para com ele, com a pessoa do Daniel Paulista. Porque, volto a dizer, pra mim foi o melhor primeiro tempo do Remo em termos de segurança em todo o campeonato. Só que vai ficar aqui marcado a escolha ruim pelo Viseu, que ele realmente é responsável por essa escolha. Ele não se ajuda. O Antônio ele não se ajuda fazendo essas escolhas. Exato. E com aquilo que eu sempre falo, cara, que o treinador querer arranjar briga com a torcida e com a imprensa sem necessidade, como só ele entendesse de futebol, entendeu? E não é isso, Mas eu não vejo o Antônio Oliveira assim. Não, eu tô te falando. Até eu acho o Antônio Oliveira muito cordial e simpático nas coletivas dele. O que eu tô falando, Felipe, é o recado que passa, pô. Tu não tá no dia a dia. De que você é antagônico à torcida, digamos assim. Porra, como se a torcida pensasse aguenta. uma coisa e ele pensa outra. Igual como aconteceu com o Paysandu do Novinho pô. Lopes na entrada do jogo. Justamente. Todo jogo ele tinha que entrar. Aparentemente agora todo jogo o Viseu tem que entrar. E é o que incomoda o comprovar torcedor. o quê? O próprio Pedro Castro, né, cara? Não... Pedro Castro tá sendo bastante... A torcida não quer, mano. Questionado dá um tempo também. e olha que eu não achei... Diferente do Max, não achei que o jogo do Pedro foi ruim, entendeu? Contra o Cuiabá. Por exemplo, eu achei que o Pavani entrou e não justificou a entrada. Concordo. Mais do que a manutenção do Pedro Castro, apesar de não ter gostado tanto do Pedro Castro em campo. Eu preparei uma arte para mostrar aqui também sobre esse jogo do Remo, então vou passar a bola para vocês para ir aqui pro telão. São 18 horas e 20 minutos na capital paraense. Remo que empatou com o Cuiabá, o torcedor saiu na bronca do jogo e eu digo aqui, não é empatar o jogo, é o jeito que empata. O torcedor sai do Mangueirão com aquele gosto de que faltou vontade para o time, faltou atitude para o time, faltou ação para o time. E o time, no final do jogo, parecia que ganhava o jogo a hora que queria, tocando bola. O Remo, para vocês terem uma ideia, acabou o jogo com o jogador dele colocando a bola para o lado de fora
Na lateral, e o juiz olhou, vocês não querem empatar. Uma ruindade, né? Não querem ganhar o jogo, né? E aí, quando o Jaderson faz o lance pelo lado direito, que ele cruza e vai a bola na direção dessa vontade toda que tem o Viseu, que ele nem carrinho deu para ir na bola, ele ficou olhando a bola passar, ali o torcedor foi a dinamite final. Eu tô aqui no telão para mostrar um pouquinho de como foi o Remo no jogo de sábado. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre como foi a postura do Remo, como foi a movimentação de alguns jogadores e principalmente porque no segundo tempo o Remo ele teve muito a bola, mas criou pouco. Pra gente começar aqui, o Remo ele tem uma mudança de postura no posicionamento do Luan Martins quando o time tem a bola. Ele entra no meio dos dois zagueiros, muitas vezes o Pedro Castro auxilia também na saída de bola, e o Remo tem 5 jogadores no ataque, enquanto que defensivamente fechou 2 linhas de 4, ora com o Pedro Rocha, ora com o Jaderson fazendo esse homem que ficava mais à frente junto com o Marrone. Quando o Remo tinha a bola, aqui dá pra ver bem, tá? O Remo tem esses 3 zagueiros posicionados, uma linha com 2 jogadores no meio de campo, os 2 laterais virando alas e abrindo a jogada, enquanto que aqui tinha os 3 atacantes mais à frente, e você vai reparar no próximo lance que muitas vezes o Jaderson ele sobe para ser o elemento de surpresa, enquanto que o Pedro Castro ele volta para auxiliar um pouquinho aqui na saída de bola. A gente vai ver aqui com algumas imagens do jogo também, para justamente prestar atenção nessa movimentação. Aqui os 3 jogadores saindo, fazendo a saída de bola, e a gente já vai ver aqui a aproximação justamente do Pedro Castro. Cadê? Ele vai se aproximar aqui na jogada agora. A gente percebe bem aqui o Pedro Castro simplesmente sendo esse jogador que está sombreado, ajudando, fazendo uma saída de 3+1, algo que acontecia muito no Cuiabá, do Antônio Oliveira, e que a gente já começa a ver no Remo. A jogada prossegue e no primeiro tempo o Remo conseguia acelerar bem vários lances, por isso que foi um Remo mais perigoso no primeiro tempo. E quando ele acelerava, tinham os 2 laterais, eles seguiam abrindo a jogada, tinham 2 jogadores, os 3 jogadores atacantes e o Jaderson como esse elemento de surpresa. Então, tinham os 2 jogadores laterais dando amplitude, os 3 do ataque atacando espaço e mais o Jaderson sendo esse elemento de surpresa chegando por dentro. Isso aqui foi no primeiro tempo, onde o Remo de fato teve uma atuação interessante. O problema vai começar na segunda etapa e esse lance ele é um claro momento disso. É o Remo que troca muitos passes de lado, passes lentos, não tem jogada para o lado esquerdo, vamos tentar para o lado direito. Remo vai tentar para o lado direito e perceba, quando o Klaus ele tem a bola, ele para olhar. Pedro Castro está marcado. Aqui o lateral do Remo, lateral direito, aqui já era o Pedro Costa, está marcado também. Você tem aqui um lateral cobrindo esse espaço, o atacante, qualquer coisa, ele poderia ajudar no meio. Então o Remo sem saída. Sem saída, o que tinha que fazer, volta de novo, mais uma vez, para o volante, para o volante voltar com o zagueiro. Aí vai de encontro, para a jogada aí, para a jogada aí. Aí vai de encontro aquilo que nós falamos na hora do almoço. Coloca um outro volante, tira o Pavani e coloca mais um volante. Tu vai jogar onde? Lá, contra o Cuiabá. Tu vai tomar pressão para que tu tenha um cinturão ali e deixe só um jogador. Pô, o Remo tá jogando dentro de casa, com o seu torcedor ali no fundo, atrás ali, na imagem que tá parada ali, dá para perceber, tá? Com o seu torcedor no fundo, com a arquibancada toda a seu favor. Aí o Remo deixa só o Jaderson para tentar alguma coisa e bota 3 volantão ali que pegam na bola e não sabem o que faz com a bola. É esse que é o detalhe. Quer dizer, eu não tenho nada contra ninguém, já disse, mas o português precisa melhorar muito, muito, se ele quer alguma coisa no futebol.